O governo está preocupado em arrecadar a todo custo. E eu tenho falado isso vez após vez. O governo está preocupado em arrecadar a qualquer custo, tá? Arrecadar a qualquer custo, levando as empresas que já estão numa situação ruim a piorar essa situação, eu não vejo vantagem para nenhum dos lados, tá? De acordo com os cálculos do IBPT, a proposta de reforma tributária do governo, que inclui alterações no IR, deve aumentar em até 71,5% o imposto pago por médias e grandes empresas, tá? E aí vocês podem me perguntar, Letícia, as empresas do Simples, elas vão ser beneficiadas? Sim e não, gente, por quê? As empresas do Simples, que são as microempresas e empresas de pequeno porte, em tese, elas vão ter uma isenção na distribuição de lucros de até distribuindo lucro mensalmente até R$20 mil no mês, tá? Elas vão ter essa isenção. Contudo, até R$20 mil no mês por sócio, desde que os sócios não sejam considerados pessoas vinculadas entre si. Então, se eu tenho uma empresa do Simples, em que os sócios são pai e filho, ou marido e mulher, esse 20 mil soma, tá? É unificado. Então, o marido poderia receber até 10 mil e a esposa até 10 mil, nesse exemplo. Só que a gente tem um grande problema nas empresas do Simples, tá? Que é a ausência de escrituração mercantil. Hoje, a legislação, ela não exige das empresas, das microempresas e empresas de pequeno porte, escrituração mercantil. E se passar o PL 2337, ele está modificando a Lei Complementar 123, tá? O que eu já acho que é inconstitucional, porque uma lei ordinária não pode modificar uma lei complementar, tá? Principalmente quando traz regras gerais. Então, isso já vai gerar uma discussão se pode uma lei ordinária modificar uma lei complementar, porque ela está extinguindo a isenção, que está expressa a isenção da distribuição de lucro lá na Lei Complementar 123, no artigo 14, tá? O PL 2337 vem extinguir isso, e vem falar que se a empresa não tiver escrituração mercantil, a isenção não vale mais, tá? Então, passa a ser uma alíquota de 35%. Então, isso fica muito temerário também para as empresas do Simples. Então, conclusão geral, gente, esse PL 2337, ele é ruim em todos os sentidos. E eu nem estou falando aqui de outras situações que também vão ser ruins, tá? Então, para quem investe, para investidor, hoje todos os investidores em títulos imobiliários, eles não pagam imposto de renda, né, sobre os rendimentos oferidos nos fundos imobiliários, vão passar a pagar 15%. Então, assim, a proposta, ela é ruim em vários sentidos, tá? É ruim, principalmente a gente considerando, né, se a gente for considerar que estamos vivendo ainda numa situação de pandemia no país. Então, numa situação de pandemia, vir uma proposta que vai onerar demasiadamente a população, você pedir para ter um colapso total econômico no país, tá? Então, sinceramente, eu espero, do fundo do meu coração, que essa proposta não passe, tá? Essa proposta não passe, porque ela vai ser muito prejudicial, assim como eu já tinha me posicionado em relação à CBS, de que é uma proposta ruim, principalmente para quem é prestador de serviço. A proposta do PL 2337 também é muito ruim, muito prejudicial, tá? Reforma tributária que o governo quer carimbar como sendo neutra, olhando assim, nitidamente não é neutra do ponto de vista da carga tributária, ela é totalmente nefasta, tá? Totalmente nefasta. Ah, Letícia, mas pelo menos ela tá aumentando a isenção do imposto de renda da pessoa física. Sim, aumentando um pouquinho, gente, aumentando um pouquinho. Se for ver no contexto geral, os empregadores, prestadores de serviço que empregam, né, que são os maiores empregadores, as empresas do lucro real que empregam pra caramba muita mão de obra, não vão ter mais estímulo nenhum, tá? E muitos vão realmente colapsar, tá? Então, fica o alerta aí, eu acho que é bem importante todos nós nos posicionarmos contra essa proposta. Eu já estou vendo muita gente se posicionar contra, que se passa essa proposta, vai se voltar àquela questão que a gente tinha antes da distribuição disfarçada de lucros, né? Que é uma reforma tributária ruim, que é uma reforma tributária que não deve passar num período de pandemia e que realmente vai colapsar.
Então, que tributar hoje empresas, né, você aumentar a carga tributária, seja se você está passando para pessoa física ou para pessoa jurídica, ou a carga tributária a gente tem que considerar como una, né? Então, você querer, que eu já tenho falado, né, estrangular ainda mais as empresas, não é legal, tá? Não é legal porque vai colapsar o sistema, principalmente no momento de pandemia e de recessão econômica. Então, o que a gente vê? O governo está preocupado em arrecadar a todo custo. E eu tenho falado isso vez após vez. O governo está preocupado em arrecadar a qualquer custo, tá? Arrecadar a qualquer custo, levando as empresas que já estão numa situação ruim a piorar essa situação, eu não vejo vantagem para nenhum dos lados, tá? Nem para o governo, porque ele vai querer arrecadar, mas se a empresa não tem como, ela não está gerando riqueza, não está fazendo a máquina girar, não vai entrar para o governo também. Então, realmente, a gente tem que trazer o governo, ele precisa ser mais transparente na comunicação dele, porque ele vem, quando ele apresentou esse projeto de lei, ele sempre, a CBS foi a mesma coisa. Quando se apresenta achando que é melhor, né, mostrando para a população como se fosse a melhor coisa do mundo, e o que de fato não é. Né, se você vai ler o projeto, ele é super difícil de entender, porque ele faz referência a diversas outras legislações, tá? Então, a gente traz essas outras legislações, teve que pegar o projeto de lei, colocar no documento do Word, ver todas as outras legislações que ele faz referência lá na legislação, copiar o texto e colar para a gente poder entender o projeto de lei. Então, o projeto de lei é extremamente complicado de entender, tá? E que nas entrelinhas traz muita sacanagem, como disse também o doutor Gilberto, né? Tem muita sacanagem nas entrelinhas, e de fato tem muita sacanagem nas entrelinhas. Uma delas é essa que eu comentei, do aumento da alíquota do imposto de renda, né, na distribuição de lucros e dividendos de 20% para 35% se a empresa não tiver escrituração mercantil, tá? Lembrando, empresas do lucro presumido, do lucro arbitrado e do Simples Nacional não tem tanto rigor na escrituração mercantil. Vai ter que ter, senão vai ter que tributar 35%, né? Aí que mata de vez as empresas, tá?